Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre. Ok, meus queridos irmãos, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus eterno, toda honra e glória sejam dadas a eles. Todos nossos irmãos são bem-vindos à nossa ministração. Não foi possível nós fazermos essa ministração na segunda-feira, mas hoje estamos aqui por graça e misericórdia do Senhor. Peço aos irmãos que nos perdoem, de vez em quando é possível que ocorra aí problemas com a internet, isso aí pode ocorrer, então peço aos nossos amados irmãos que, se isso ocorrer, o problema não é nosso, o problema é da internet. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. A lição de hoje que eu irei ministrar para os nossos queridos irmãos é a lição número 3, que será ministrada no próximo domingo, dia 16 de julho. E o tema é este: a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Procuramos deixar a câmera um pouco mais próxima aqui à TV, para que você visualize melhor na tela tudo que nós vamos aqui demonstrar para os nossos queridos irmãos. Então, o tema de hoje, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Então, vamos estudar este assunto, que para alguns é um mistério, na verdade é um mistério, porém um mistério revelado. Nós sabemos que o cristianismo difere das demais religiões porque está fundamentado na revelação. Portanto, todos com certeza irão absorver bastante conhecimentos aqui que iremos transmitir através destas lições. Muito bem, então vamos falar acerca desse assunto. Para alguns é um mistério, porém vai muito além da razão humana, mas conforme eu já disse, este tema, este assunto Trindade é um assunto revelado. Isto é, a Trindade nós já sabemos que é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, então já adianto para você, fale para seus alunos que o cristianismo difere das demais religiões porque está fundamentado na revelação, ou se fundamenta na revelação. Vamos em frente, meus amados irmãos. Vamos aqui apresentar, como sempre, o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte, amados. Texto áureo, a palavra do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, ide ensinai todas as nações, isto é, não há exceção. Jesus foi enfático neste sentido. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é, a Trindade já está presente aqui nesse texto. Então o Senhor Jesus está aqui ratificando a existência da Trindade. Está aqui muito explícito esse texto aqui enfático, que enfatiza já aqui para início da nossa ministração este assunto importante, a Santíssima Trindade. A nossa verdade prática, meus queridos irmãos, diz o seguinte, verdade prática, assim está escrito na lição: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Quais são essas pessoas distintas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Então, o nosso comentarista colocou esse importante detalhe, iguais em substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em glória, em poder e majestade. A nossa leitura diária, os irmãos podem observar a nossa leitura. Colocamos aqui dois textos, pelo menos 2 slides para nós tratarmos disso. Aqui, rapidamente, nós já sabemos que hoje é quarta-feira, o dia que eu estou comentando este assunto, mas vamos à nossa leitura diária, que nos faz bem. Muito bem, a leitura diária diz o seguinte: na segunda-feira, você está vendo, o nome hebraico, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o nome hebraico é Elohim, Deus é plural, e isso vislumbra a Trindade. Terça-feira, Gênesis 1, 26, que foi o dia de ontem, a doutrina da Trindade está implícita no Antigo Testamento desde o princípio. Quarta-feira, dia de hoje, Filipenses 2, verso 11, diz: a Bíblia ensina que o Pai é Deus.
E aí vamos a nossa outra parte, a começar da quinta-feira, João capítulo 1, versículo 1, que diz: as Escrituras afirmam que o Filho é Deus. Sexta-feira, Atos 5, versículos 3 e 4, a palavra de Deus mostra a deidade do Espírito Santo. E no sábado, Deuteronômio 6, verso 4, né, o Shema de Israel, o nome Deus ou Senhor se aplica ao Deus trino e uno. Então, está aí a nossa leitura, ou as leituras diárias que os irmãos podem ainda fazer no decorrer desta semana. Vamos em frente? Bem, agora o que vamos apresentar aos nossos irmãos, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, essa leitura tem dois textos paulinos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. E na outra carta, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ler? 1 Coríntios 12, verso 4, amados, assim diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o verso 6 diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o outro texto encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: amados, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos. Amém. Prossigamos. Indo em frente, nós veremos, nesse momento, o objetivo geral, que é o seguinte. O objetivo geral é saber o seguinte: saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, praticamente quase as mesmas palavras aqui que estão contidas na nossa verdade prática. Bem, passado então o objetivo geral, vamos ao objetivo específico, ou objetivos específicos. Hoje nós temos quatro objetivos específicos, amados. Vamos lá? Então, o verbo sempre no infinitivo. Bem, o primeiro é o seguinte: explicar, está aí muito claro, de forma clara, explicar, que é o primeiro, nosso objetivo, o primeiro é explicar as construções bíblicas trinitárias. O segundo objetivo, mostrar que Deus é trino e uno. O terceiro objetivo, conhecer algumas crenças inadequadas a respeito da Trindade. Conhecer algumas crenças inadequadas a respeito da Trindade. E o último objetivo nosso é este aqui, o quarto objetivo: apresentar algumas respostas às objeções acerca da Trindade. Bem, para nós alcançarmos, amados, os nossos objetivos, que acabamos de apresentá-los, nós vamos seguir o seguinte sumário da nossa lição. Então vamos a este sumário aqui. Em primeiro lugar, faremos uma introdução deste assunto. Teremos o primeiro tópico, construções bíblicas trinitárias. Não sei se dá para você visualizar bem, mas se você ampliar depois do seu smartphone, é possível você perceber nitidamente aí todos esse sumário que nós estamos apresentando aos amados irmãos. O segundo tópico é o Deus trino e uno. O terceiro, as crenças inadequadas. E o quarto tópico, respostas às objeções acerca da Trindade. Então são esses quatro objetivos que temos na nossa lição de hoje. E por último, faremos uma conclusão acerca deste assunto. Vamos em frente. Em primeiro lugar, amados, nós vamos aqui a uma introdução. Nessa introdução, nós vamos falar algo aqui importante para que possamos introduzir esse assunto tão palpitante, tão maravilhoso, que é falarmos acerca da Trindade, que é algo que ninguém pode negar a existência da Trindade. Os textos bíblicos, nós iremos citar aqui bastantes textos. Nós procuramos adequar a nossa aula aqui, preparar a nossa aula. Nós vamos colocar todos os textos que constam, quase todos os textos, pelo menos 90% dos textos, nós vamos expor aqui para os irmãos,
Possivelmente dá para você ler o texto aqui, se não nós vamos ler, não tem problema. Então vamos à nossa lição. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre esse assunto trindade. Você diz, pastor, mas eu nunca li, olha, já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nunca encontrei esse termo trindade. De fato, o termo trindade não aparece na Bíblia. Mas por que ele não aparece, então não vamos deixar de falar acerca deste assunto. Se você observar bem também, o nome Bíblia não consta nas Escrituras, mas nós não podemos deixar de falar na Bíblia. Por exemplo, outro assunto que nós não há o termo na Bíblia, mas a gente fala, por exemplo, nós poderemos falar também aqui sobre a encarnação de Cristo. Não existe na Bíblia esse termo, encarnação de Cristo, mas nós sabemos que ocorreu a encarnação de Cristo, né? O verbo se fez carne, conforme João 1, verso 14. A ascensão de Cristo, nós sabemos que Cristo subiu ao céu, mas nós falamos a ascensão de Cristo, mas não existe esse termo na Bíblia, a ascensão de Cristo. Então, apesar de não existir a ascensão de Cristo, isto foi um fato, ocorreu a ascensão de Cristo. Né? Há texto que fala, por exemplo, sabemos que Jesus subiu ao céu, conforme João 3,13. Sabemos que Jesus encarnou-se em Maria, né? Através da obra e graça do Espírito Santo, Maria concebeu do Espírito Santo. Mas não existe esse termo em encarnação de Cristo, mas nós falamos acerca disso. Então, por não existir o termo trindade, nem por isso pode nos ficarmos calados e deixarmos de falar nisso, porque o termo não existe. O vocabulário, não existe vocabulário trindade, mas mesmo assim, os fatos narrados na Bíblia, os textos na Bíblia nos dão a segurança clara e evidente de que realmente existe a trindade sim. Vamos mostrar aqui com muita clareza aos nossos queridos irmãos. Amados, para ministrar este assunto, eu usei aqui, estou usando a lição bíblica, vamos usar também aqui o livro A Razão da Nossa Fé, do autor da lição, o pastor Ezequiel Soares, o livro texto que tem muitas informações que não constam na lição. Também temos a revista Ensinador Cristão, se você folhear depois na página número 37, você pode ler, tem mais informações, mais subsídio para que você melhore a sua ministração com mais ensinamentos. Temos também aqui um excelente livro, temos aqui um livro de teologia sistemática de Stanley Horton, inclusive citado pelo autor, né? Stanley Horton, editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, um excelente livro que o professor deve ter na sua biblioteca. Então, Stanley M. Horton, excelente livro que traz o assunto com mais profundidade, inclusive. Bem, vamos então ainda na introdução, amados, eu gostaria de ainda falar aqui com os nossos queridos irmãos a respeito dessa importante, crucial doutrina do pensamento cristão, né? Da cristandade, este assunto que nós iremos tratar hoje aqui. E é fundamental que nós possamos ensinar aos nossos irmãos, incutir neles, que não existem três deuses. Não estamos aqui com esse objetivo, mesmo porque não cremos na existência de três deuses, né? Mas sim três pessoas distintas, eternas, que realmente existem. Outro ponto importante aqui é algo que o autor Stanley Horton, desse livro que eu acabei de mostrar aos irmãos aqui sobre teologia sistemática, ele diz o seguinte: historicamente, aspas, né? Historicamente a igreja formulou a doutrina da Trindade em razão do grande debate a respeito do relacionamento entre Jesus de Nazaré e o Pai. Esta foi a fundamentação. Por que foi criado isso? Justamente para estabelecer este relacionamento entre Jesus de Nazaré e o Pai, que para alguns não estava muito claro, mas a Bíblia é mais do que clara para mostrar e dar fundamentação a isso. Muito bem, então estamos na nossa introdução. É importante que os nossos amados irmãos acompanhem, se quiser apenas prestar atenção, fique à vontade, mas se quiser acompanhar com a lição, os irmãos estejam à vontade, porque nós iremos realmente discorrer todo o assunto a partir desta introdução. Bem, agora seria interessante também nós, já que vamos falar sobre a Trindade, se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 24, um texto que
nós podemos inclusive ler agora esse texto. Vamos ler esse texto ainda como introdução do nosso assunto. Por quê? Porque é um texto que você pode dizer, pastor, não vi nada aí, nada isso aí eu não entendi, tem como o senhor me explicar? É um texto muito fácil, é aquele texto quando Deus, ao criar o homem, né? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Esse texto é muito importante para que você entenda um pouco mais acerca deste assunto. Achando aqui, muito bem, aqui diz, ó. Por essa razão, o texto diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, perceba bem, uma só carne. Veja bem, Deus, na sua sabedoria, ele fez com que o homem e a mulher constituíssem apenas uma só carne, isto é, Adão e Eva, duas pessoas, uma só carne. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós podemos entender aqui que duas pessoas formaram uma unidade composta. Então, duas pessoas, Deus fez o homem para a mulher e vice-versa, e os dois juntos, agora no casamento, seriam uma só carne. Na Trindade, na questão da Trindade, nós podemos entender o seguinte, a Trindade é uma unidade composta também. A Trindade é uma unidade composta. Bem, meus irmãos, ainda na introdução, a introdução diz o seguinte, a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial, isto é, a verdade de mais extrema importância do pensamento cristão. Mas, aí vem a questão, mas como conciliar, isto é, essa conjunção coordenativa de adversidade, né? Mas como conciliar o monoteísmo relatado no Antigo Testamento? Né? Como você sabe que Deuteronômio 6,4 mostrava que Israel tivesse apenas Deus como único Senhor. Né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, como conciliar essa questão agora, já que a Bíblia, já que nós entendemos a partir do Antigo Testamento que Deus é um só, como entendemos agora essas três pessoas constituindo uma só pessoa? Né? Essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituindo uma única pessoa, já que nós defendemos e cremos no monoteísmo. Nós cremos sim na existência de um único Deus. Então, como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Essa é a grande questão. Como conciliar isso? Né? Como explicar isso? Como explicar? Então, nós vamos, e nós, conforme nós já falamos, o cristianismo é a religião, entenda a religião aqui no bom sentido, né? Nós sabemos que a verdadeira religião é Deus, não é o homem procurando Deus, mas Deus procurando o homem. Isto de fato ocorreu. Deus saiu à procura do homem e enviou Jesus Cristo, né, para que Jesus morresse pelos pecadores, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como o cristianismo é uma religião revelada, podemos assim entender, revelada, nós vamos entender pelos textos sagrados que, de fato, existe sim a Santíssima Trindade. Falando em Santíssima Trindade, eu saí procurando na internet músicas de cantores evangélicos que falassem sobre a Santíssima Trindade. Confesso aos irmãos que só encontrei muitos cantores na Igreja Católica Apostólica Romana que cantaram canções sobre a Trindade, mas nenhum cantor evangélico fez algum louvor, compôs algum louvor falando ou exaltando a Santíssima Trindade, usando esse termo Santíssima Trindade. Não vi nenhum. Procurei, não encontrei. Então, quem sabe os cantores, né, voltem para a Bíblia e realmente possa compor canções exaltando essa questão da Santíssima Trindade. Encontrei no Catolicismo Romano e também no hino número 5, um louvor que fala sobre a Santíssima Trindade, é uma das canções do Inário dos Presbiterianos. Encontrei uma canção. Agora, no meio evangélico não encontrei. Se você encontrar, souber, mande o nome dessa música ou o nome desse cantor, porque realmente é algo muito raro, infelizmente muito raro, cantores evangélicos cantarem, comporem alguma canção sobre a Santíssima Trindade. Bem, meus irmãos, esse é o enfoque da presente lição. Este é o enfoque da presente lição. Qual é o enfoque da presente lição? É mostrar realmente, como diz aqui, como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade. É isso que nós iremos fazer. Este será o enfoque da nossa lição. Muito bem, então como eu já disse, nós não podemos deixar de falar na Trindade só porque esse vocabulário, esse termo não é mencionado na Bíblia. E aqui já falei
e eu posso até novamente repetir para você, ainda que você deve entender, inclusive, que a Bíblia não está muito, nós, ou melhor, não buscamos nomenclaturas, né? Mas e sim fatos. Então, apesar do termo Trindade não constar nas Sagradas Escrituras, isso não, de forma alguma, nos impede de falarmos sobre a Santíssima Trindade, porque de fato existe sim a Santíssima Trindade. Bem, vamos terminado ou feita essa introdução, nós vamos ao nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico nós teremos 3 subtópicos. O primeiro tópico será construções bíblicas trinitárias. Vamos entender aqui um pouco sobre este assunto, essa questão das construções bíblicas trinitárias. Que fundamento nós temos na Bíblia para dizer que de fato existe sim a Santíssima Trindade? Vamos apresentar aos nossos amados irmãos. E aí nós veremos a unidade da Trindade no tópico primeiro, a unidade da Trindade, um texto que nós vamos aqui apresentar aos irmãos, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. No segundo subtópico, falaremos sobre a bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. E no terceiro subtópico, o Deus Trino e Uno revelado. E aqui apresentaremos um texto de Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Bem, então vamos falar aqui sobre esse primeiro tópico, a unidade na Trindade, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de apresentar aos nossos amados irmãos um texto aqui. Vamos apresentar um texto. O texto está aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Nós vamos ler esse texto e vamos explicar algo aqui importante aos nossos amados irmãos. Observe o que diz esse texto aqui. O que é que diz o texto? Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Paulo, muito claro aí, está mostrando essa unidade composta. Então, estamos vendo aí a diversidade de manifestações. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, ora, há diversidade. Entenda como diversidades. No original, no grego, eu tenho uma tradução grega que fala aqui sobre variedades, isto é, mostra isso aqui, não com este termo diversidade, mas como variedade. Muito bem. De dons, né? Dons significa carismatos aí. E a diversidade de ministério, né? Diaconion, ou seja, ministério aqui tem a ver com serviços, no versículo 5. E a diversidade de operações, isto é, de atividades, né? Atividades. Mas é o mesmo Deus, isto é, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se nós lermos esse texto na Nova Versão Internacional, vamos ler esse texto na Nova Versão Internacional, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler esse texto aqui. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em tudo. Simplesmente ele trocou aqui o termo, né, no lugar de diversidades, há diferentes, trocou esse termo por diferente. Em suma, tudo isso aqui aponta para esta unidade da Trindade, a unidade da Trindade, a operação, né, mencionando aqui o Espírito, mencionando aqui o Senhor, o Kyrios, né, o Senhor no grego é Kyrios, o pneuma aqui, o Espírito, e também o Hautos Theos, isto é, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Bem, meus amados irmãos, esse é o texto que vai mostrar, que vai nos apresentar aqui a unidade na Trindade. Então vejam, tudo aqui condensando, trabalhando com só propósito. Então, quando nós lemos esse texto, nós percebemos nitidamente a presença do Espírito Santo, a presença do Kyrios, que é o Senhor,
e a presença do próprio Deus no texto mencionado. Isso está falando de quê? De unidade composta. O Espírito dá a diversidade de dons, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isto é, o Espírito é que dá dons. A diversidade de ministérios, isto é, o Senhor capacita seus servos para os serviços. E também a diversidade de atividades, mas Deus é quem faz tudo em todos. Isso está mostrando a unidade composta. Bem, prosseguindo, saindo desse texto aqui, vamos, e ainda deixando o texto aqui, o comentarista, o pastor Ezequias, ele coloca o seguinte: uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem, que foi agora que nós mostramos aqui nesse texto. Então, vamos prosseguir nesta aula. Ele afirma a unidade de Deus. Então, Paulo está aqui afirmando o quê? A unidade de Deus. A unidade de Deus. A essência, a substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. Então, Paulo está mostrando aí de forma clara esse trabalho, essa unidade que há do operar de Deus, do Espírito Santo, enfim, para a obra do Senhor. Então, vimos o trabalho do Espírito, né? O pneuma. Falamos aqui também sobre a palavra grega aí para o Senhor, Kyrios, e também o Theos, Deus. Então vemos aqui o Espírito, o Senhor e Deus operando aqui em diversas atividades. E declara que o Espírito é o mesmo. Então Paulo declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Pai é o mesmo. Então o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Pai é o mesmo. Isto é, os três trabalhando em prol de uma só finalidade. Então o texto que o pastor Ezequias mostra é esse texto aí, 1 Coríntios 12, 4 a 6, que ressalta, destaca esta diversidade. Essa é a unidade na diversidade. É isso que ele está mostrando. E conforme nós falamos, isso aqui trata-se da unidade composta. Leia como unidade diversidade, né? Unidade na diversidade, não unidade na adversidade. Unidade na diversidade e não unidade na adversidade. É isso aí. Vamos ao nosso segundo subtópico, amados. Nosso segundo subtópico é a bênção apostólica, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 13. Então, a finalidade desse tópico primeiro é mostrar essas construções trinitárias que demonstram o operar do Espírito. O texto anterior destacou aqui o Espírito, destacou o Senhor, né, o Kyrios, e destacou o Theos, o Deus operando de forma harmoniosa, os três operando. Agora, na bênção apostólica, Paulo, nós vamos mostrar esse texto, o seguinte, o texto é isso aí, está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, esse texto destaca o quê? Paulo, o pastor Ezequias, ele coloca assim: há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal, lá em Números capítulo 6, versículo 24 a 26, nós vamos daqui a pouco, já podemos até passar agora, depois eu volto esse texto atrás. A bênção sacerdotal é esse texto aí, a bênção sacerdotal. O que ele está dizendo? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa era a bênção sacerdotal feita no Antigo Testamento, o que consta no Antigo Testamento. Quando a gente chega já no Novo Testamento, essa bênção sacerdotal, ela tem valor. Inclusive Jesus chega até a citar um texto, mais à frente nós iremos citar um texto aqui, Jesus ratificando a questão da exaltação a Deus como único Senhor. Mas Paulo proferiu, vamos voltar aqui, em uma das suas cartas, das 13 cartas, esse termo, essa bênção apostólica aparece no texto que nós vamos apresentar agora, que já está apresentado, que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O que é que esse texto está nos mostrando, amados? Esse texto está nos mostrando, vou pegar aqui o texto, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós todos. Amém.
Paulo está destacando, observe que ele fala sobre o Senhor Jesus. Ele mostra aqui o Senhor Jesus Cristo, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, isto é, a presença do Filho, o amor de Deus, não é? Então, está aí, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, mencionado aqui o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, se no Antigo Testamento era dado destaque para a bênção sacerdotal, no Novo Testamento é dado esse destaque ainda com mais ênfase, porque esses textos vão mencionar as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele está dizendo a graça do Senhor, isso é a cariz, né? A cariz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o ágape, né? O ágape tuteur, o amor de Deus, e também a comunhão, isto é, a coinonia do Espírito Santo, né? Do pneumatos, que é o Espírito Santo, seja com todos vós. Então, nesse texto aqui, na bênção apostólica, nós vemos as três pessoas são mencionadas nesta passagem bíblica, né? A cariz do Senhor, Jesus Cristo, que é a graça, o ágape de Deus, que é o amor, e a coinonia do Espírito Santo, isto é, a comunhão do Espírito Santo. Pois este segundo subtópico veio mostrar, irmãos, a bênção apostólica, mencionando aqui a Trindade também. Bem, o slide seguinte é o slide que nós já passamos aqui, que já inclusive já lemos, já lemos esse texto, a bênção sacerdotal. Vamos prosseguir um pouco mais à frente. Vamos deixar o texto anterior. Eu quero comentar algo mais sobre isso aqui. Então, o que ele coloca? Esta saudação final não é comum nas epístolas paulinas. Então, Paulo menciona nas três epístolas que ele escreveu. Ela aparece em 1 Coríntios capítulo, nesse texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, e aparece também em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 23, apenas na parte A. Não aparece haver aqui intenção de explicar a doutrina da Trindade. É claro que Paulo ele cria na Trindade. A finalidade de Paulo mencionar não foi explicar a Trindade, mas Paulo entendia isso perfeitamente como algo inegável a existência da Trindade. Então saiu ou soou de forma natural, claro, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isso aqui, mas sem aquela vontade ou desejo de aprofundar-se para explicar a Trindade. Né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele achou que isso era suficiente e de fato foi suficiente, é suficiente para nós entendermos que a presença da Trindade está aí nesse texto também. Trata-se do pronunciamento habitual do ministro de culto. Então, sempre nos primeiros séculos da igreja, nas reuniões, os ministros, os homens que estavam à frente dos trabalhos, pastores e presbíteros, ao despedir os irmãos para irem para suas casas, eles sempre impetravam essa bênção apostólica mencionada pelo apóstolo Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Então, trata-se do pronunciamento habitual do ministro de culto ao despedir os fiéis no fim da reunião, nas primeiras décadas da história da igreja. Então, desde o início da igreja, desde os primórdios da igreja, que a igreja percebia nitidamente que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo era algo evidente, era algo claro, evidente. Depois, com o passar a questão, nós vamos explicar isso aqui, a igreja se aculturou, absorveu algumas filosofias, pessoas queriam que os pontos teológicos fossem explicados pela razão, e aí, usando a razão, foram sendo criados argumentos, alguns heréticos, que a igreja teve que combater futuramente, posteriormente. Se isso puder ser confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da igreja. Então, os cristãos, os primeiros crentes, os cristãos dos tempos apostólicos reconheciam essa verdade da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fonte da graça do Senhor Jesus, a fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo. É uma saudação trinitária. Então, observe o texto aí, esse destaque. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, se alguém perguntar, me mostre na Bíblia onde está a Trindade. Você pode citar esse texto. Há outros textos que nós vamos citar aqui. Esses cremos que é suficiente, mas vamos citar outros textos que demonstram
a presença aí da Trindade, né? Que marca aí a Trindade. A Trindade é mencionada não com o vocabulário Trindade, mas que é um fato inegável, Existe sim a Trindade. Bem, meus queridos irmãos, passado então esse ponto, vamos ainda outro texto aqui. Esse texto nós já mencionamos, que foi o texto de Números, a bênção sacerdotal. Esse outro texto é o texto que nós acabamos de mencionar. Vamos para frente. Agora, já entrando no terceiro subtópico da lição, vamos falar sobre o Deus Trino e Uno revelado. O Deus Trino e Uno revelado. Vamos projetar aqui mais um texto. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Aí está o texto. Nós vamos aqui citar. Vejam só, nesse texto Paulo está mostrando a ação aqui do Espírito Santo. Nós veremos aqui a ação do Senhor e a ação do nosso Deus. O texto diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E ele diz ainda no verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Paulo está dizendo aqui que há um só Deus. Está dizendo um só Deus e Pai de todos. É importante também nós entendermos que quando Deus ele estava entregando a lei a Moisés no deserto, o decálogo e outros mandamentos, outras normas, né? O que é que Deus via mais à frente? Ele sabia que Israel seria inserido num contexto politeísta. As nações que cercavam Israel, quando Israel entra em Canaã, eram nações politeístas, que adoravam a vários deuses. Israel precisava entender que Deus era o único Deus verdadeiro, portanto que eles não se enganassem, que ele não fosse após os outros deuses. Paulo agora, mais categoricamente, ele está mostrando aqui que há um só corpo e um só espírito. Não existe muitos espíritos no sentido de Deus aqui. Aqui está dizendo, há um só corpo e um só espírito, como também foram chamados. Isto é, está falando desse espírito aqui, não é espírito do homem, está falando aqui do espírito de Deus. Isto é, o espírito com E maiúsculo. Então Paulo está dizendo, há um só corpo e um só espírito. Isto é, um só Espírito Santo. Como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aí vamos explicar. Então, o que é que Paulo está mostrando aqui? Nós temos aqui a diversidade de operações e funções da unidade de Deus. Então, a unidade de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um deles tem o seu trabalho específico, trabalhando, agindo, todos no só propósito, isto é, para que os homens, no caso nós, seres humanos, possamos gozar desta paz, desta harmonia que este Deus trabalha, está trabalhando e há de trabalhar ainda em muitos corações. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Então, Deus é quem nos chama através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita no nosso coração à medida em que nós aceitamos Jesus. E ninguém aceita, de fato, o Senhor Jesus se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós só vamos a Cristo se o Espírito Santo nos levar a Cristo, né? Nos comover, nos mostrar que nós precisamos realmente. Isso é o quê? Isso é Deus trabalhando. Será que é Deus pessoalmente? Não, Deus não vem em glória. Ele não precisa vir em glória para revelar a Cristo. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo em nossos corações trabalhando para que possamos ser pessoas melhores. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte da nossa fé e esperança. Então, Jesus é a fonte da nossa fé e esperança, é que o texto está nos mostrando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder. Então, quem é maior, quem é mais poderoso? Aqui está mostrando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder. Conforme nós já dissemos aqui, não são três deuses, mas três pessoas numa só unidade. Aqui não há competição entre os deuses, como havia competição nos deuses gregos, que era mais poderoso, não. Aqui todos trabalham em harmonia. São iguais em poder, em glória, em majestade, que subsistem desde a eternidade
em uma só substância indivisível, mas manifesta na história salvífica, em formas pessoais e funções distintas, conforme aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mas há outros textos também, se você quiser anotar aí, aluno, professor, que fala sobre a Trindade. Se você quiser anotar, esses textos não constam na lição, mas declaram, comprovam, revelam, denotam, mostram que de fato existe a Trindade. E se você quiser anotar esses textos, eu vou nominá-los aqui. Então, Lucas capítulo 24, versículo 49, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, Romanos 5, versos de 1 a 5, ainda Romanos 14, versos 17 e 18. Vamos para Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 21, Gálatas 3, 11 a 14, Efésios 1, 17 e 1 Tessalonicenses 5, verso 18. São textos que você depois pode assistir no canal, voltar aí essa nossa fala e anotar todos para que você leve para a sua sala de aula, possa discutir com seus alunos. Muito bem? É isso aí, amados. A síntese deste tópico é a seguinte. Vamos à síntese. A síntese do tópico. Na Bíblia encontramos algumas construções trinitárias. Isto é, tudo que nós falamos agora a respeito desse tópico primeiro, a finalidade é demonstrar que esse fato, este assunto, a Trindade, de fato, tem textos que realmente declaram, mostram que existe sim a Trindade, é fato indiscutível. Então, esta foi a finalidade do primeiro tópico, demonstrar através de alguns textos aqui, não todos, que de fato a Santíssima Trindade é algo real, é algo que está presente na Bíblia Sagrada. Saindo então deste tópico primeiro, vamos ao nosso segundo tópico. Neste segundo tópico, nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre o Deus Trino e Uno. O Deus Trino e Uno. E nesse caso nós teremos dois subtópicos. O primeiro subtópico é este aí, uma questão crucial, e o segundo, a Trindade. Primeiro, vamos ao nosso primeiro subtópico, uma questão crucial. Nós vamos apresentar agora, nesse momento, um texto que vai nos mostrar com clareza que, de fato, Jesus ele é divino. Jesus ele é divino. Observe o que diz esse texto aqui. O que é que o texto está dizendo em João capítulo 1, versículo 11? Versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, o texto nos está mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O texto diz, no princípio era o verbo, isto é, o Logos. Né? O Logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quando você chega mais à frente em João 1, verso 14, você vai concordar comigo. Eu vou ler esse texto, inclusive. O texto veio agora aqui na minha memória, não fazia parte da lição, mas que bom que veio agora na minha memória. Então você lê João 1, verso... João, não tem como nós aprendermos a palavra, amados, sem a palavra do Senhor, não é isso? Bem, então o texto diz assim, olhe, novamente, vou ler aqui na NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então esse texto já mostra aqui que Jesus é Deus. Ele estava com Deus no princípio, verso 2. Agora vamos ao versículo 14. O versículo 14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne. Olha aqui o termo, a encarnação aqui. A encarnação de Cristo. E viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o texto aqui, de forma bem clara. Vamos prosseguir. Então, estamos em João capítulo 1, versículo número 11. Versículo 1, perdão. 11 não, versículo 1. Então, uma questão crucial. Então, nesse texto, estamos vendo, percebendo nitidamente, que esse texto está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Né? No princípio era o verbo, ou seja, o Logos de Deus. E o verbo, no princípio era o verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava com Deus até que Deus o enviou. E para ele chegar até nós, andar conosco, o Emmanuel, né, o Deus conosco, ele teve que se encarnar, nascer, para poder conviver com os homens. Quem é este? É Jesus, que é Deus. Trata-se de uma divindade plena e absoluta. Então, essa divindade de Jesus, ela é plena e absoluta. Inclusive, há um texto aqui que eu vou apresentar aos nossos queridos irmãos agora. Esse texto que está fundamentado aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 9. O que é que esse texto está dizendo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Então, o texto está dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus, ele é de fato Deus. Então, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Esse texto é muito importante para nós entendermos que Jesus, de fato, ele é Deus. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Claro, o Espírito Santo ele é Deus. Ele é uma pessoa. E Paulo, nós vamos mencionar aqui esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. O que é que esse texto está dizendo aí, amados? Vamos ao texto. O texto está dizendo aqui, vamos ler esse texto. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos hoje templo de Deus. O meu coração, o seu coração, é templo e morada do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro do nosso coração. Então, trata-se da divindade plena e absoluta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o texto seguinte é esse. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E há outro texto aqui, que mostra que o Espírito Santo é Deus, diz assim, é o texto que diz, vou apresentar aqui aos nossos irmãos, está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, esse texto, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui na Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então o Senhor é o Espírito, está mostrando o quê? Que o Espírito Santo é Deus. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Esse Espírito é com S, é com E maiúsculo. E há outro texto ainda que vai nos mostrar aqui algo muito interessante. Como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Então, o monoteísmo, você sabe que o monoteísmo é a crença em um só Deus, em um único Deus. Aí você diz, pastor, estamos falando, o senhor está falando do Filho, está falando do Pai, está falando do Espírito Santo. O senhor, já que nós cremos no monoteísmo, parece que o senhor está agora nos levando para o lado do politeísmo. O senhor está falando de 3 deuses. Não. Em nenhum momento eu falei de 3 deuses. Apenas eu disse, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Todos é a unidade composta. Os 3 são um. Os 3 são um. Vamos a esse texto de Marcos. Vamos a esse texto aqui. Esse texto de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 30. O que é que o Senhor Jesus está dizendo aí? Né? O Senhor Jesus está dizendo aí o seguinte, amados. Vou separar aqui a folha. Diz assim. Jesus respondeu-lhe. O primeiro de todos os mandamentos é. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E ele vai citar agora Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, Marcos capítulo 12, versículo 29 a 30. Então, como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Então, Jesus está dizendo aqui que existe um único Deus. Existe, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, Jesus está dando ênfase aqui à pessoa do nosso Deus. Ele não está negando aqui que o Espírito Santo não seja Deus. Não está negando que Jesus, que o próprio Filho não seja Deus. Mas ele está mostrando que o Deus é único, o Deus de Israel é único. Observe, irmãos, que nós não estamos falando de 3 deuses, estamos falando de um único Deus. Então,
o texto aqui, aí vem a pergunta do pastor Ezequias, que ele coloca aqui com muita propriedade na lição. Como conciliar essa verdade com o monoteísmo? Né? Jesus já afirmou aqui o Shema, não é? Ratificado pelo próprio Senhor Jesus, Marcos 12, 29 e 30. Então, e aí, é importante nós mostrarmos agora esse texto que vem agora. Porque a gente precisa crer, irmãos, e cremos isso, claro, nós somos cristãos evangélicos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós cremos de fato na Trindade. Então isso não se trata de triteísmo, isso é muito importante, isto é, 3 deuses, mas existe um só Deus e Deus é um só. E aqui está o texto mostrando, então nós não estamos aqui falando do triteísmo. O que é o triteísmo? É 3 deuses. Não estamos falando disso. Estamos falando aqui em um único Deus. Um só. E aí está o texto que vai mostrar que Deus de fato é um só. Já lemos o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 30. Mas importante é nós lermos esse texto aqui que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que está aí. O que é que diz aqui Paulo? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então o texto está mostrando aqui o quê? Que há um só Deus, Deus o Pai, está mostrando que há um só Senhor, Jesus Cristo, que é Deus, pelo qual todas as coisas e nós, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então aqui está mostrando o quê? A unidade de Deus. Está mostrando a unidade de Deus. Então está destacando aqui Deus como Deus que é o Pai, mas também destaca aqui que este Senhor é Jesus Cristo. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Este é o texto que está aqui em destaque. Continuemos, amados. Há outro texto aqui de Gálatas, capítulo 3, versículos 20. Esse texto, o que é que esse texto está dizendo? Ora, vamos ler esse texto aqui? Esse texto diz o seguinte, amados. Quero ler aqui. Diz assim: ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. São textos que demonstram a unidade de Deus. Que Deus, só existe um Deus. Então não estamos falando aqui de triteísmo, estamos falando de um único Deus. Ora, o medianeiro, o medites, né? Ou medites no grego, não é de um só, mas Deus é um, né? E no grego é deteos eis restin. Estim. Mas Deus é um. Gálatas 3, verso 20. Um texto que mostra aqui a unidade de Deus. Que Deus é um. Bem, passada então essa parte, então ainda temos algo aqui a dizer. A única explicação para mostrar tudo isso aí é o que? É a Trindade, né? E nós já falamos aqui sobre o Pai, falamos sobre o Filho, falamos sobre o Espírito Santo, vários textos. Isso aqui só destaca a Trindade. Falando em Trindade, nós vamos agora justamente falar com mais ênfase agora sobre a Trindade. Certo? Então, conforme nós já falamos no início da nossa aula, não existem o termo Trindade nas Escrituras. Se você pode folhear a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não existe o termo Trindade. Não existe também o termo Ascensão de Cristo, mas existe a ascensão de Cristo aos céus, foi um fato. Jesus realmente subiu e os discípulos viram Jesus subir ao céu. Não existe na Bíblia o termo encarnação de Cristo, mas Cristo encarnou. Então, apesar desses textos, apesar dessas expressões, desse vocabulário não constarem na Bíblia, mas é fato, e isso a Bíblia nos demonstra com muita clareza. Então não podemos negar os fatos que comprovam ou que estão comprovados nas Escrituras. Então vamos falar ainda sobre a Trindade. Bem, a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Vamos ler aqui um texto? Esse texto está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe aqui, ele está tratando aqui o sujeito, aqui, façamos. Não está na primeira pessoa, né? Então aqui, façamos. O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Veja que Deus não diz, farei o homem conforme a minha semelhança. Não, conforme a minha imagem. Mas ele diz, façamos. Isto é, a presença da Trindade, a presença da Santíssima Trindade está desde o Gênesis. E aqui citamos esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, esse texto está declarando que a Trindade está presente desde o Antigo Testamento. Há outro texto aqui, que eu quero apresentar aos nossos queridos irmãos, que está em Gênesis, ainda no livro de Gênesis também, capítulo 3, versículo 22. Novamente o Senhor vai aqui dizer o seguinte, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Veja que Deus não disse, o homem é como a minha pessoa, mas ele disse, o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vou ler todo o texto. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus falando aqui, novamente no Gênesis, mostrando que o homem é como um de nós. Quem é? Ele está se referindo a quem? Como um de nós? Ao Filho, ao Espírito Santo e a Ele próprio. Então, a presença do Espírito Santo está aqui, nesse texto, está demonstrando. Apesar de não constar aqui Trindade, mas está aqui inserido no texto, quando o Senhor falou, façamos, né? O homem não é como um de nós. Isso aqui está explicitamente claro. E há outro texto interessante no Antigo Testamento, o profeta Isaías. O profeta Isaías menciona no capítulo 6, versículo 8, o que é que está escrito? Diz assim o texto, depois disso, olha o que é que diz, amado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem é esse nós? Justamente ainda a presença do Filho, a presença do Espírito Santo e o Pai. Então este nós está relacionado com as três pessoas da divindade. Não os três deuses, o único Deus, mas as três pessoas da Trindade. Quem há de ir por nós? É outro texto que você pode anotar aí e guardar aí na sua memória, na sua Bíblia, para que você possa responder a alguém que queira saber, né, me prove a existência da Trindade. Então você já viu Gênesis 1, 26, Gênesis capítulo 3, versículo 22 e também Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos prosseguir, amados. Prosseguindo. Então estamos neste segundo tópico, a Trindade. Muito bem. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento. Isso é interessante, esse texto aqui. Nós vamos apresentar aqui um texto, você pode depois ler, professor, e você há de convir com o autor da lição, que realmente Jesus aqui, por várias vezes, ele mencionou o termo eu, né, o pronome eu, tu e ele. Então, o Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento íntimo. Jesus nos seus sermões, Jesus nas suas ministrações, ele mostra de forma clara a presença, o destaque que ele dá ao Pai, o destaque que ele dá ao Espírito Santo, à sua própria pessoa. E você pode ler depois em João capítulo 16, versículos 7 a 16, não vamos ler agora por causa do tempo, senão vai estender muito a nossa ministração aqui. Mas leia depois João capítulo 16, versículos 7 a 16, você verá esse destaque que Jesus dá, apresentando a Trindade, o destaque que Jesus dá à Trindade. Então isso não é invenção humana, isso não é coisa dos pais da igreja, mas isto está fundamentado nas Santas Escrituras. E outro texto interessante aqui. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, esse texto vai aparecer para destacar aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto que eu coloquei aqui era justamente para nós lermos o texto de João capítulo 16, 7 a 16, mas para não nos estendermos muito na nossa aula, nós vamos deixar que o professor, o aluno, leia depois essa referência. João capítulo 16,
versículos 7 a 16. Lê esse texto e você vai entender o destaque que Jesus fez à sua pessoa, ao Espírito Santo e ao Pai. Prossigamos. O versículo seguinte é Mateus capítulo 28, versículo 19, um texto que você sabe até de cor. Aquele texto que Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus está destacando o que aí? A presença do Espírito Santo, aliás, a presença a existência da Trindade. Ele está demonstrando isso de forma clara aí, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Isto é, a Trindade está presente. Então Jesus, ele ratifica, ele confirma a existência da Trindade. Apesar de Jesus não ter mencionado o termo Trindade, o vocabulário Trindade, mas aí ele cita as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma muito contundente. Está aí. Essa é a passagem bíblica mais categórica, né, das Escrituras, a favor da Trindade. É esta passagem bíblica aí, Mateus 28, 19. É a maior, né? Como podemos dizer assim, é o texto áureo da Trindade, é esse aí, é esse texto aí. Então, entenda bem, não são três pessoas, né? Não são três deuses, são três pessoas. E as três estão citadas aí no texto. Temos aqui o quê? Um conceito trinitário, muito claro e vívido. Então o texto é expressivo, é significativo, que demonstra essa questão do conceito trinitário, né? 3 em 1. Bem, trata-se de um resumo da realidade divina ensinado durante seu ministério acerca de si mesmo e do Pai. Então, vamos citar aqui mais um texto. Esse texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 27. Vamos ler esse texto agora. Mateus capítulo 11, versículo 27. Vamos ler esse texto. Mateus 11, 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelar aqui no grego aparece esse termo. Revelar é Apocalipse, né? Significa revelação. Então Jesus está dizendo aqui que todas as coisas foram entregues pelo seu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e o Filho... E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a gente está falando aqui dessa relação íntima que há entre o Pai, entre o conhecimento do Pai com o Filho com o Pai. Jesus está dizendo isso. Isto é, Jesus está dando destaque aqui à Trindade. E no texto de Mateus 11, agora 12, 28, ele vai destacar também o Espírito Santo. Mateus 12, 28. Mas... o que é que o texto está dizendo aí? Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o Reino de Deus. Então Jesus está destacando também aqui o Espírito Santo. Então esse Espírito aqui com E maiúsculo está falando aqui com respeito ao Espírito Santo. Então Jesus, vários textos que nós já lemos aqui que comprovam que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele menciona a Trindade, apesar de não usar este vocabulário que nós usamos, mas Jesus aqui mostrou a pessoa do Filho, que é ele mesmo, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Pai, agindo, trabalhando, fazendo algo. Sempre o Espírito Santo, o Pai e o Filho atuando de forma conjunta, de forma harmoniosa. Então está aí. Eles expulsavam os demônios pelo Espírito de Deus, isto é, pelo Espírito Santo. Isso aí está muito claro, demonstra aí o poder do Espírito Santo do Senhor. Importante ainda destacar o seguinte, amados. A igreja, desde a antiguidade, resume essas passagens bíblicas na fé de um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas da Trindade. Desde os primórdios da igreja, isso era muito clara essa evidência, essa ênfase, esta crença que eles tinham na Trindade. Né? Na Trindade. Eu quero ler agora, conforme nós citamos aqui para os irmãos, eu vou ler o livro, o nosso livro de texto, o livro do autor, pastor Ezequiel Soares. E aqui, vamos ver qual é a página aqui, anotei aqui para não perder aqui na página 31 deste livro, amados. Se você tem este livro, seria interessante que você lesse para os seus alunos. Na página 31,
Olhe só o que o autor colocou, o pastor Ezequiel Soares. Ele coloca o seguinte: o ensino do Senhor Jesus e de seus apóstolos expressava a fé em um só Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles ensinavam a deidade absoluta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia revela a triunidade de Deus sem necessidade de definições teológicas. E o destinatário imediato de cada texto bíblico compreendia com clareza meridiana a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Não havia ainda necessidade na época de uma confissão de fé elaborada, pois essa linguagem era suficiente para a compreensão dos primeiros cristãos. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Que nos primórdios da igreja, o termo Trindade, a presença do, mesmo que não houvesse esta menção do termo Trindade ainda, mas a igreja primitiva entendia que o Pai existia, o Filho existia, o Espírito Santo existia, e os três formavam um só, que era Deus. Então não havia assim conceitos teológicos, mas a igreja cria nisso aí de forma, conforme ele fala aqui, né, com a clareza na lição aqui, meridiana. Então, isso é muito interessante e essa informação você pode ler na página 31 do livro A Razão da Nossa Fé, que só vem condensar mais o nosso estudo. Voltando aqui à nossa ministração, irmãos, prosseguindo aqui, nós vamos fazer um resumo agora desse tópico, do tópico número 2. O que é que diz aqui? Então, cremos em um Deus trino e uno. Então, tudo que nós falamos é para você crer em um Deus trino e uno. Não é? Não são três deuses, mas um Deus só. Ele é trino, porque ele é composto do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só. Então, trino e uno. Deus é trino e uno, porque são três pessoas em uma só. E Deus é uno. Deus é uno. Bem, vamos ao nosso terceiro tópico. Vamos falar agora sobre as crenças inadequadas. Crenças inadequadas. Nós sabemos que a igreja hoje, em pleno século XXI, há muitos ensinos errôneos, ensinos que extrapolam, não tem fundamentação nenhuma na Bíblia. Paulo não ensinou, os apóstolos não ensinaram, Pedro não ensinou. Enfim, não há fundamentação alguma. Mas desde os primórdios da igreja, ela sempre passou por essas questões. As pessoas foram algumas das pessoas querendo entender a Bíblia pela razão, não compreendiam esse esse mistério da Trindade. Mas como o cristianismo é uma religião, me permite usar esse termo, revelada, tudo que nós estamos falando aqui tem fundamentação bíblica. Agora, se a pessoa quer usar a razão para compreender como é que três pessoas formam uma só, realmente, se nós usarmos apenas a nossa razão, a razão ficará limitada. Mas basta usar o quê? A fé e as provas que estão na Bíblia, isto é, os textos que de forma, com clareza meridiana, usando aqui a palavra do pastor Ezequiel, estão aí para nós lermos e crermos no que a Bíblia mostra. Já falamos aqui que Jesus ratifica a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai e a pessoa do próprio Filho. Então, se Jesus crê nisso tudo, quem somos nós para discordarmos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, as crenças inadequadas. Primeiramente, nós vamos apresentar aqui os três tópicos. O primeiro tópico é o monarquianismo dinâmico. O monarquianismo dinâmico. Pastor, você tem a ver com monarquia? Vamos chegar lá, certo? Os segundos, os monarquianistas modalistas. Vamos falar um pouco também, não tudo. E o terceiro subtópico, falaremos sobre o arianismo. Falaremos sobre o arianismo. Primeiramente, o que vem a ser, pastor, os monarquianistas dinâmicos? Vamos lá. Projetar aqui. Certo. O que é isso? O monarquianistas dinâmicos. Então, vamos falar sobre crenças inadequadas. Pessoas que creram, até mesmo de dentro da igreja, mas de forma inadequada, de forma sem ter fundamentação bíblica para crer nisso que alguns aqui se posicionaram. Uns acertaram, outros erraram.
Então, trata-se o que vem a ser os monarquianistas dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século, em torno do monoteísmo cristão. Então, este termo aqui, essa classe de crença, de pessoas que vão formar essas são chamadas de os monarquianistas dinâmicos, surgiu após a metade do segundo século, em torno do monoteísmo cristão. Então, o cristianismo até hoje cria no monoteísmo, Deus é único, mas a igreja passou o primeiro século, na metade do segundo século começou então a surgir essas dúvidas ou incompreensões acerca da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, principalmente do relacionamento entre o Pai e o Filho, né? Essa questão. Agora, esta figura aí é uma imagem que representa, você pode olhar na internet, sempre vai achar essa aí. Quem é essa figura aí? É Tertuliano. O que foi que Tertuliano fez, né? Tertuliano de Cartago, né? Cartago, uma cidade que ficava ali ao norte da África. E este personagem viveu entre o ano 155 ao ano 224. Bem, ele foi um dos líderes cristãos daquela geração. Um dos líderes cristãos daquela geração polemizou com ele, chamando-os de monarquianistas. Monarquianistas. Que vem do grego monarquia, isto é, governo exercido por um único soberano. E aí eu preciso ler a página 34 deste livro, que nós acabamos de ler aqui para os nossos queridos irmãos. O que é que vai dizer aqui, amado? Na página 34, ainda falando sobre este personagem, vamos ler um pouquinho mais para a gente entender mais um pouquinho. Diz assim, a página 34, vai falar sobre esse importante cristão na história da igreja. Tertuliano de Cartago, uma cidade do norte da África, 155 ao ano de 224. Foi o que ele fez. Ele era advogado romano de formação intelectual, estoica, convertido ao cristianismo. Converteu-se ao cristianismo. Tornou-se conhecido como o pai do cristianismo latino. Este aí, o Tertuliano. Ele refutou os monarquianistas modalistas. Vamos chegar lá, vamos explicar mais um pouco sobre essa questão. Ele refutou os monarquianistas modalistas, um grupo que não negava a divindade do Filho, nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção destas pessoas, de modo diametralmente contrário aos ensinos das igrejas desde os dias apostólicos. Então, Tertuliano, o que foi que ele fez? Ele foi polêmico, isto é, ele refutou o que estes monarquianistas defendia, porque eles não negavam a divindade do Filho, nem negavam a divindade do Espírito Santo. Porém, eles negavam sim, eles não criam na distinção, não sabiam fazer a distinção destas pessoas. Então aqui diz, ele refutou os monarquianistas modalistas, um grupo que não negava a divindade do Filho, nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção destas pessoas. Eles negavam que havia essa distinção. A pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai, Deus. Eles negavam isso. E aí, coube a Tertuliano rebater isso, né, defender a fé cristã, explicando que de fato existe sim. Então, uma figura importante na história da igreja. Bem, o que esses monarquianistas ensinavam? Ensinavam que Jesus recebeu a dinamis, ou a dinamis, isto é, o poder, em grego, por ocasião do seu batismo do Rio Jordão. Então, os monarquianistas dinâmicos, eles diziam que Jesus ele recebeu o poder a partir do seu batismo. Eles defendiam, os monarquianistas dinâmicos, que Jesus recebeu poder a partir do seu batismo. O que mais? E outros deles afirmavam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Mas, amados, Jesus nunca deixou de ter poder de fazer maravilhas. Se ele ressuscitou mortos, se ele deu vista a cegos, porque ele é Deus. Claro que não usou todo o seu poder como Deus, ele abdicou da sua glória, mas ele não perdeu o poder. Não. Agora, você diz, pastor, mas se ele tem o poder, por que ele morreu? Porque Jesus se permitiu morrer. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, mas eu vou lá dou, para tornar a tomá-la. Então, Jesus se permitiu morrer.
ele despiu-se da sua glória, porque ele não poderia vir com toda a sua pujança, com toda a sua glória. Jesus teve que nascer, Jesus teve que passar pelo que nós passamos, né? Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, porque ele estava em corpo humano, mas não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Foi perfeito homem e perfeito Deus. E essa questão dos monarquianistas dinâmicos dizerem que Jesus só recebeu o poder a partir do Rio Jordão, não há consistência bíblica para isso. Mesmo que a Bíblia não diga que Jesus, entre a sua infância e os seus 30 anos, não tenha feito nenhum milagre, isso não significa que ele não tinha poder para realizar. Jesus poderia ter feito algum milagre, apesar da Bíblia não citar nenhum milagre de Jesus, né, desde a sua infância até os seus 30 anos, mas a partir dos 30 anos, quando ele começa, depois do seu batismo, ele sim, aí, a partir do seu batismo, Jesus começa o seu ministério terreno. Ele começa a rolar discípulos e começa a propagar a mensagem do reino dos céus, seguindo a mensagem de João Batista, né? Mas não cremos que Jesus ele recebeu o poder a partir do seu batismo. No batismo, aliás, esse texto é muito bom, daqui a pouco nós vamos ler esse texto. No batismo, nós veremos que Jesus, quando estava na água, ali estava a presença do Filho. Depois o Espírito Santo vem ali como forma corpórea de uma pomba e a voz do céu falando: este é meu Filho em quem me comprazo. Isto é, novamente ali a trindade presente, né? Jesus na água, o Espírito Santo descendo do céu em forma corpórea como uma pomba e a voz do Pai bradando lá no céu dizendo: este é meu Filho amado. Então, os monarquianistas dinâmicos, eles diziam que Jesus recebeu a dinamis, que é o poder, em grego, claro, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. E outros afirmam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença desde a era apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, desde a era apostólica, onde os discípulos defendiam e os discípulos desses discípulos criam que Jesus era o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme João. Vamos até projetar aqui um texto, fechar aqui, para poder apresentar esse texto aqui, amados. O que está dizendo aí, 1 João 5, verso 20. Vamos procurar aqui o texto. Vamos ler aqui diretamente. Eu quero ler diretamente na Bíblia, na NVI. O que é que diz esse texto aqui? 1 João 5, verso 20. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto aqui. 1 João 5, verso 20. Então, 1 João 5, verso 20. Diz o seguinte, amados: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto é, esse texto apresenta, mostra que Jesus é de fato Deus. Jesus é o verdadeiro Deus aqui. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então os apóstolos e os discípulos destes apóstolos, pessoas que conviveram com os apóstolos, criam nesta afirmação bíblica, mostrando que Jesus de fato é Deus. Então, os monarquianistas dinâmicos não criam que de fato Jesus fosse Deus, mas que Jesus recebeu poder ali no batismo e recebeu poder também na sua ressurreição. Mas, segundo as Escrituras, segundo os textos que nós acabamos de ler, esse texto aqui mostra que Jesus de fato é verdadeiro Deus. Agora, importante aqui, e o pastor Ezequiel deixou claro aqui, é que estes monarquianistas, eles são os ancestrais do arianismo, né, que nós vamos falar no terceiro subtópico. Bem, saindo desse tópico primeiro, vamos ao nosso segundo. Este segundo tópico nós vamos falar sobre os monarquianistas modalistas. Nós falamos sobre os monarquianistas dinâmicos, vamos falar agora sobre os monarquianistas modalistas. E aí, vamos apresentar aqui esse slide aqui, que mostra Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. Mateus, vamos ler esse texto? Mais um texto para nós lermos. Mateus capítulo 3,
Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. Eu vou ler aqui na NVI. O texto diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele, né? Repousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. O que é que esse texto está mostrando? Está mostrando aquilo que nós já falamos. A presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. Então estes são assim identificados porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes, né? Então os monarquianistas modalistas, eles são assim identificados porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes. Aqui é interessante falarmos sobre esse povo aqui, esses defensores, os praticantes desta forma, os monarquianistas modalistas. Para eles, Deus aparece como máscara de pai na obra criadora. Isto é, eles diziam que Deus tinha um aspecto, né? Um aspecto de pai na obra criadora, depois outro aspecto de filho, e no seu nascimento e na sua ascensão, a partir daí aparece com o aspecto ou máscara do Espírito Santo. Então, nós não cremos nisso, não é? Deus ele não tem uma máscara como pai no Antigo Testamento, depois ele usou outra máscara como filho e depois outra máscara como Espírito Santo. Claro, o pastor aqui usou o termo máscara, mas podemos entender também aqui como aspecto. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces, semblantes ou máscaras. Isso aí para ele, né? O Pai, então, os monarquianistas, modalistas, diziam que o Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces, semblantes ou máscaras. Imagine só que heresia. Então, estes monarquianistas modalistas diziam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas. E nós estamos dizendo que são três pessoas, né? São três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles negam a Trindade. Os monarquianistas modalistas negavam a Trindade. É a doutrina unicista que nega a Trindade. Então eles negam a Trindade. É a doutrina unicista, porque nega a Trindade. Trata-se de um erro teológico crasso, pois a Bíblia é clara na distinção dessas pessoas. Mateus 3, 13 a 17, que é esse texto que nós aqui acabamos de ler. Existem sim as três pessoas distintas, né? O Filho, cumprindo o papel de filho. Jesus veio na condição de filho. Jesus não veio na condição de pai, ele veio na condição de filho. O pai estava no céu apoiando o trabalho do filho, e o filho sendo submisso à vontade do pai. E o Espírito do Senhor atuando. Jesus expulsava, ele diz claramente, ele expulsava aos demônios pelo dedo de Deus, isto é, pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito de Deus, melhor dizendo, pelo Espírito de Deus, porque o Rei de Deus era chegado. Muito bem. Há uma figura aqui, há um personagem, nós vamos apresentar aqui para os nossos irmãos. Então vamos falar agora sobre o arianismo. Mas antes tem um texto aqui interessante que eu ia apresentar aos nossos irmãos. Não sei se eu vou encontrar esse texto, ou a transparência não foi feita, eu peço até perdão aos irmãos. Então vamos ficar nesse texto e eu vou ler aqui. O bispo Sabélio, o pastor colocou assim, o pastor Ezequias, o bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina, por isso ele é conhecido como sabelianismo. Seus herdeiros espirituais estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus. No entanto, a Bíblia ensina que Jesus é Deus. E aí vamos para o arianismo. O irmão depois pode se aprofundar com mais, procurando outros livros, outros comentários. Infelizmente o tempo aqui, a gente corre para dar o máximo de informações, mas sempre procuramos remir o tempo, mesmo sendo impossível ministrar esse assunto em menos de uma hora, não é possível. Bem, amados, vamos falar agora sobre o arianismo. O que vem a ser isso, pastor? O senhor já falou sobre monarquianistas dinâmicos, não é? O senhor já falou sobre os monarquianistas modalistas. Lembrando aos irmãos que os monarquianistas dinâmicos,
Eles ensinavam que Jesus recebeu poder por ocasião do batismo e também na sua ressurreição, mas nós não é assim que nós cremos. Os monarquianistas modalistas diziam que Deus, que o Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas três faces, ou semblantes, ou máscaras. Isso de forma alguma nós vamos concordar com isso. E finalmente chegaremos ao arianismo. Então o arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário. E aí tem esse personagem aí, encontramos na internet essa imagem aí que representa o Ário. É o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, no ano 318. E aí, discorrendo um pouco sobre isso, o que é que a sua doutrina, o arianismo, consistia? Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Então, o ensino dele contrariava o que a igreja apostólica ensinava. Qual é a igreja que mais procurou seguir de perto, ipsilitris, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo? A igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja primitiva, muitos daqueles irmãos conviveram com Jesus, conviveram com os apóstolos, tiveram essas experiências com os apóstolos. Agora, surge esse personagem chamado Ário e os seus ensinamentos divergiam ou contrariavam o que os apóstolos haviam ensinado. Ário ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai. Então, veja só, ele ensinava que Jesus, o Filho, não era da mesma substância do Pai. Era criatura, imagine só. Criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Então, nós sabemos que Jesus ele não foi criado, Jesus ele foi gerado, sim. Deus nunca criou Jesus, ele é criado. Jesus de fato foi gerado, né? Por quê? Porque é a questão do do mistério da encarnação. Então Jesus não foi de forma alguma criado, ele foi sim gerado. A palavra de ordem dos seus seguidores vejam só a palavra de ordem dos arianistas que seguiam a Ário. Houve tempo em que o verbo não existiu. Então, houve tempo em que o verbo não existiu. Para eles, para o arianismo, houve um tempo em que Jesus não existiu. Imagine só. Ora, se João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, significa dizer o quê? Que Jesus não teve princípio. Jesus não foi criado, Jesus não foi uma obra de Deus, Jesus não foi algo assim criado, assim, Deus, vou fazer um filho. Não é dessa forma, de forma alguma. Jesus não teve princípio, porque ele é desde a eternidade. Mas os seguidores de Ário, por não compreenderem este assunto pela fé, tentava usar a razão, terminava fomentando essas heresias aí para os seus seguidores. Né? Então, quanto à falta de atenção nos textos bíblicos. Mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas desde o princípio afirma que o Filho é eterno, conforme Isaías 9, verso 6. Né? Esse texto aí, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o termo Pai da eternidade nós deixamos aqui marcado para mostrar que Jesus, ele é eterno. Se ele é eterno, ele não teve princípio. Ele não teve princípio. Isto é, ele existiu desde o princípio. Então ele não teve assim um começo para ele. Né? Então os arianistas, os seguidores de Ário, o arianismo defendia que houve um tempo em que o verbo não existia. Porém esse texto mostra, falando aqui sobre a eternidade do filho, né, desse menino que ia nascer, aqui está, Pai da eternidade. Então um texto aí para você rebater quem descrê nisso que nós estamos aqui ensinando. Pois transcende a criação, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, conforme Colossenses 1,17, é outro texto aqui. Está aqui. Aqui o texto está. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Então, Jesus é antes de todas as coisas, Jesus é eterno.
ele não teve um princípio, ele é de eternidade e eternidade. Bem, a síntese desse tópico, amados, desse terceiro tópico é a seguinte, a síntese. Os monarquianistas dinâmicos, os modalistas e o arianismo propagam crenças inadequadas a respeito da Trindade. Então, crenças inadequadas. Há outras crenças inadequadas, por a questão de tempo, não foi possível o pastor escrever tudo, mas você pode ler a história da igreja, que você verá que sempre nos primórdios da igreja, e passando pelos muitos séculos, a igreja sempre teve pessoas que tentaram explicar coisas existentes na Bíblia usando a razão, e muitos deles incorreram em erros, em heresias que se propagaram, infelizmente se propagaram. Algumas foram rebatidas, outras foram rechaçadas, né, pela história, pelo tempo, Deus usando os polemistas e outros homens para refutarem muitas heresias. Mas apesar de estarmos no século XXI, há muitas heresias ainda entrando na igreja do Senhor. Não com tanta profundidade teológica, mas com muitas crendices, formas que Paulo e os apóstolos não ensinaram, que estão propagando aí, vendendo um evangelho muito fácil, um evangelho aí onde as pessoas entram na igreja e conseguem tudo, propagam só bênçãos materiais e nada de bênçãos espirituais. Bem, vamos ao nosso quarto e último tópico, respostas às objeções acerca da Trindade, amados. Primeiro ponto aqui, nós teremos neste quarto tópico 3 subtópicos. O primeiro está aí, esclarecimentos. Segundo, falaremos sobre a definição de Tertuliano. E terceiro, a formulação definitiva da Trindade. Vamos ao primeiro. Esclarecimentos. Bem, nós vamos falar aqui sobre os unicistas. O que é isso, pastor? Os unicistas, já falamos, são pessoas que negam a Trindade. Então, unicista significa dizer que eles defendem ou negam a Trindade. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. Então, aqui está a imagem que representa o Concílio de Nicéia. É isso que ele diz. Os unicistas modernos pregam a doutrina da Trindade, que é uma invenção do Concílio de Nicéia. É claro que a gente isso não está certo. Nós já citamos aqui textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nos dão a segurança de que a doutrina da Trindade, a existência da Santíssima Trindade, é uma realidade escriturística, bíblica. Aqui citamos vários textos, e Mateus 28, citamos aqui, falamos também a questão do batismo de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado, ali nas águas do Rio Jordão, estava ali a presença do Filho, o Espírito Santo veio como forma corpórea de uma pomba, pousar sobre Jesus, a voz do Pai nos céus. O que é isto? Demonstrações da Trindade, da existência da Trindade. Citamos aqui vários e vários textos. Agora, os unicistas modernos, aqui está o termo moderno, o pastor usou esse termo aqui, moderno, eles pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia. E aí, tem muita gente na internet aí negando a existência da Trindade, alegando isso, né? Que isso foi coisa de Tertuliano, foi coisa do Concílio de Nicéia, etc. e tal. Então, muito cuidado, amados, com o veneno dessas pessoas por aí. Então, se você não tiver segurança bíblica, os seus alunos, com certeza poderão ficarem comprometidos com esses ensinos errôneos. Mas esses movimentos estão equivocados, pois mais de 100 anos antes, né, antes dos unicistas, Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Então, Tertuliano foi um personagem importante na história da igreja, que ele veio formular a doutrina da Trindade. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho, reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. Então, o tema principal desse concílio de Nicéia foi
reafirmar a deidade de Jesus, né? Claro, veja só, reafirmar a deidade há tanto tempo, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, o próprio Jesus ratificando isso, que ele é Deus, os apóstolos seguindo esse ensinamento, defendendo, morrendo por esses ensinos, e agora vem pessoas dizer que precisamos reafirmar a deidade de Jesus. Por quê? Porque queriam usar a razão para explicar essas coisas concernentes à fé. O credo não traz informações algumas sobre o Espírito Santo, desse credo do Concílio de Nicéia. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Vamos prosseguir no nosso segundo tópico, subtópico, melhor dizendo. Neste segundo subtópico, nós vamos falar sobre a definição de Tertuliano. Já que nós mencionamos aqui Tertuliano, vamos falar. Bem, quem foi Tertuliano? O que foi que ele fez? Ele foi o neologista da igreja que criou o termo trindade na seguinte declaração. A seguinte declaração. E temos aqui na lição e também consta aqui no livro, na página número 35. Então, no livro, na página 35, está aqui. Qual foi a definição de Tertuliano para amainar, para deixar com clareza aqui, meridiana, que realmente a trindade, ela existe, ela é uma realidade, né? Então, vamos ver aqui. Foi o que Tertuliano disse, para dissolver qualquer dúvida. Veja só. Todos são de um por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o ministério da dispensação, que distribui a unidade numa trindade, colocando em ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância, e de uma só essência, e de um poder só, já que é de um só Deus que estes graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Então está aqui a definição de Tertuliano sobre essa questão. E aqui o pastor Ezequias ainda coloca: um só Deus, portanto, a essência, a substância e o poder são só, mas a diferença está no grau, na forma e na aparência, que chamamos de pessoas. Mateus 28, 19 é um texto aqui que está aqui colocado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente aí o texto para mostrar a existência, a realidade da Trindade. E terceiro, amados, nosso terceiro subtópico, vamos falar sobre a formulação definitiva da Trindade. Isto só aconteceu no Concílio de Constantinopla. Então, outra imagem aqui, Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381. Com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas, e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomacianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios. Então, os pais capadócios, vamos ver aqui essa imagem, né? Aqui os pais capadócios, que são Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Naziano. Bem, o que é importante aqui desse credo niceno-constantinopolitano? Isso aqui é importante. O que foi que ele reafirmou? Reafirmou o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo. Estão lembrados que no Concílio de Nicéia, inicialmente, não foi... o credo não trouxe informações sobre o Espírito Santo, só que agora, nesse novo concílio agora, esse concílio de Constantinopla, no ano 381, já foi colocado o Espírito Santo fazendo parte também do credo. Então, o credo chama credo constantinopolitano, até um nome assim um pouco, não é muito usual, não é?
credo constantinopolitano. Reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo. Então, estes dois concílios eles foram importantes, o concílio de Nicéia e também o concílio de Constantinopla. Por quê? Porque se o concílio de Nicéia não reafirmou algo sobre o Espírito Santo, e sim sobre a pessoa do Filho e do Pai, agora esse concílio de Constantinopla, ele tomou agora assim trouxe algo importante concernente ao Espírito Santo. Ele reafirmou o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. Eu quero ler agora para os irmãos o credo niceno-constantinopolitano. Diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, olha aqui o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Então aqui é o credo niceno-constantinopolitano, que vai destacar novamente aqui a existência de Deus, né, do Filho e também a pessoa do Espírito Santo. Está aqui de forma muito clara. Amados, este foi o assunto. Nós vamos agora, nesse instante, apenas fazer uma síntese do tópico 4, que é a seguinte, né? A síntese, nós podemos colocar aqui, eu preferi ler, esse aqui é o credo, né, constantinopolitano. Não vamos ler, porque eu já acabei de ler. E agora a síntese desse tópico. Na Bíblia Sagrada encontramos as respostas às objeções acerca da Trindade. Então, onde você deve encontrar resposta para refutar pessoas que negam a existência da Trindade? Na própria Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Citamos aqui vários textos para que os irmãos possam ter mais conhecimento e assim poder rebater com ênfase bíblica aquelas pessoas que tentam aí, muitas vezes usando a internet, para negar a existência da Trindade. Então, a Trindade não é algo criado pelas reuniões da igreja ou pelos concílios da igreja, não. Antes de ocorrer o concílio de Nicéia, antes de ocorrer o concílio de Constantinopla, a Bíblia já falava acerca disso. Jesus citou textos, Paulo citou textos. Então, os textos aqui que mostram que, de fato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em um só Deus, né? Esta unicidade. Isso é importante. Conclusão, amados. Vamos concluir a nossa aula aqui dizendo o seguinte. Conclusão. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Ou seja, a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só. Que Deus abençoe e aplique esta verdade no seu coração. Formulo votos aí de uma boa aula. Felicidade para você na ministração. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Sou carente das orações. Deus abençoe a todos. Agradeço a irmã Socorro Soares que está assistindo, irmão Paulo Araújo e outras pessoas que sempre acabam de compartilhar, sempre compartilham. Um abraço a todos vocês. Vocês são pessoas de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.